Bom dia a todos. Meu nome é Maurício, eu frequento a Casa do Caminho aqui, e às vezes por agora, desde 92, 94. Conheci a casa através dos jornais, uma matéria que saiu na época, não sei se Jornal de Londrina, Folha de Londrina, e apareceu o Júpiter. E eu trabalhava na Câmara Municipal, vi aquilo e falei, é isso. Naquela época se escrevia cartas. Eu escrevi uma carta para o Dr. Júpiter, e já digitada, já utilizava o computador, digitada, assinei, vim aqui, deixei, e ele me ligou. Venha conhecer, etc. E no primeiro dia a Tânia me botou para descascar cebola lá na cozinha. E aquilo não era para mim. Na hora já falei, isso aqui não é para mim, apesar que eu sei cozinhar. Mas tinha uma infinidade de espíritos aqui que, não sei se a maioria frequentou a casa aqui naquela época, mas era um mundo de gente. Eu, Zé Luiz, Tânia, Júlio e outros mais antigos, aqui era muita criança. E a gente não tem dimensão, que aquelas crianças todas eram espíritos, eu pelo menos não tinha, jovem como era. Eu falei, o que eu vou fazer com eles? Tinha uma bola meio furada aí. E aí a gente começou a fazer esporte. Aí botamos rede de vôlei, tabela de basquete, futebol, fizemos torneio, né? E, enfim. Mas, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, acontecem as coisas na vida da gente, a gente não tem a menor noção de como as coisas estão conectadas. E no dia 6 de abril desse ano, há pouco mais, nem um mês atrás, eu infartei fazendo o jardim aqui do Centro Espírita Amor e Caridade, aqui no Califórnia. É uma coisa que eu gosto de fazer, estava com o presidente lá, terra muito dura, enfim. Na última plantinha que faltou, um jasmim, o presidente falou, faltou um jasmim, vamos lá plantar debaixo de uma primavera, tinha um cacho de marimbondo, o marimbondo picou duas picadinhas, uma aqui e outra aqui. Eu cansado já pelo esforço físico e saúde perfeita, perfeita clinicamente, né? Nunca fumei, bebi quando jovem um pouquinho, sambei bastante, né, Júlio? Ele sabe aqui que eu disse na mangueira. O Zé Luiz aqui impediu o prosseguimento disso, me dando um livro, né, Nas Fronteiras da Loucura. A partir daí nunca mais tive coragem de estudar numa escola de samba. Mas a gente vai mudando aos poucos. E aí, quando eu tomei essas picadas, senti mal e tentei levantar 3 vezes. Levantei 3 vezes. Na terceira, eu vomitei. Na terceira, eu vomitei. Eu falei, pensei, deu alergia, mas a garganta não aconteceu nada. E o coração aperta, como se fosse a expressão que a gente usa do coração apertado, é isso mesmo, apertando, se esmagando. Eu falei, nossa, eu acho que isso aqui. E aí, chamei pelo Edson e pedi para ele levar no hospital do coração, e deu outra. Cheguei lá, surgi terra, faz o eletro, infarto. Infarto, cateterismo, imediato. Uma hora depois, cateterismo, não deu certo cateterismo, não deu certo a angioplastia. O que você faz? Controla a pressão, UTI. Dia 6, dia 10, então 4 dias na UTI, no dia 10, alta. A médica passou, não, você vai para o quarto, etc, está bem. Começou a dar uma febrinha bem levezinha, pedi para deitar, enquanto liberava o quarto, todos os quartos lotados por causa da dengue, todos, inclusive quartos, inclusive na UTI. E essa febre foi evoluindo, foi dando tremores devagarzinho, e até chegar a um ponto de não controlar o corpo, de ficar literalmente, parece que incorporado. Foi essa expressão que eu usei para meu amigo Zé Luiz e para outras pessoas depois que eu contei esse fato. E totalmente não controlava o corpo. Na minha cabeça, essa experiência de quase morte, que é como a ciência classifica isso, demorou 10 minutos, 15 minutos no máximo. E ali começou aquela febre, a pressão subiu. Quem está infartado, o batimento cardíaco, a frequência cardíaca não pode alterar, né? Totalmente medicado. Em 10 minutos na minha cabeça demorou 10 minutos. Uma sede imensa, que eu nunca senti uma sede daquela que a língua cola, que você não tem uma gota de saliva, ela cola mesmo, literalmente na boca, na língua, não, no céu da boca. Nessa agonia, eu apaguei. Tinham 5 enfermeiras, um médico,
esse procedimento demorou entre 1h40 e 2 horas. Nos plantões seguintes, quando eu estava bem, eu fiquei 7 dias na UTI e 10 dias internado. Perguntei para algumas enfermeiras, né, uma delas, a chefe lá, a Daniele, 10 anos de UTI do Hospital do Coração, ela falou: nunca havia acontecido isso. E nisso que eu apago, eu estou tentando ali resistir com o corpo totalmente agitado, né? Assim, eu tento orar. Então as orações que vêm, obviamente, são as nossas tradicionais: Pai nosso, está no céu, mas eu começo: Pai, não sai mais nada. Aí eu vou: Senhor, nada. Na terceira tentativa, eu lembro isso claramente. Na terceira tentativa, a única frase que saiu perfeita: seja feita a sua vontade. Naquele momento, mas um sentimento de paz imenso, mas tão imenso, que no Evangelho, nas cartas, eu acho que diz ali que a paz excede todo o entendimento humano. Aquele sentimento toma assim, eu não lembro de mais nada, e de repente eu me vejo num local que, para mim, é o Gólgota, só que ele era amarelado, laranjado, assim, e eu ali, tinha só uma cruz vazia, e aquilo tem que ser de paz me tomando, aquela coisa maravilhosa, assim, eu não tenho como explicar para vocês. Eu olhei contemplando aquela cruz e sem ter muita noção do que estava acontecendo. Eu olhando a cruz, fiquei alguns minutos ali, e aí eu vejo como se fosse um flash mesmo, rapidíssimo assim, mas que o tempo ali é muito diferente. Apesar de ter sido um flash, ele é muito presente e real. Então eu vejo o rosto de Jesus na minha frente, mas não é esse Jesus que a gente tirava o quadro da igreja. Não é aquele Jesus loiro ali, não é um Jesus totalmente diferente. Bem diferente. Parecido com esse aí, mas totalmente diferente. A barba enorme, que assim, ó, uma barba cheia, grossa. A coroa de espinhos, que a gente vê como em todas essas simbologias, né, a gente vê como se fosse um adornozinho, né, uma cruzinha de espinho, né? Essa cruz grossa, assim, ó, chegava aqui na sobrancelha dele, em 3, grossa, parecia um cipó cheio de espinho. O cabelo dele parecia uma pasta aqui, talvez, o Júpiter comentando com ele, talvez sangue. Eu não tinha pensado nisso, talvez sangue. Mas era muito suor, queimado, bem bronzeado mesmo, a barba, e um Jesus diferente. Mas nesse flashzinho que aconteceu, ele fala, eu tenho sede. Mas não é como os teólogos interpretam, como, pelo menos para mim aconteceu dessa forma. Não é aquele, eu tenho sede de amor, como disse Maria Teresa, né? Eu senti a sede da agonia da morte de Jesus. Eu senti. É uma coisa que não tem como eu explicar. Estou explicando verbalmente, mas é um sentimento. Então eu senti aquela sede da agonia do minuto final. Quando eu senti isso, eu tive certeza que eu estava partindo, que eu estava morrendo. Mas em momento nenhum me deu pavor. Nenhuma paz. Uma calma, uma coisa maravilhosa. Não lembrei de parente, de que tinha que fazer negócio, que eu queria sair da UTI, absolutamente nada. Uma paz, quando ele falou assim, com sede, eu senti aquela sede sufocante, era o momento de Jesus e eu estava sentindo aquilo de alguma forma. E aí aquilo aumenta o nível de paz, e aí o que veio na minha mente depois, e é o que eu passo para vocês, quando eu era criança, impressionante como essas impressões de criança vêm nesses momentos. Eu soltava pipa no Rio de Janeiro lá, quando a gente perdia a pipa, eu ia embora para cima, o vento levava, né? O sentimento que eu tive foi exatamente esse. Quando ele falou, eu tenho sede, eu senti assim sendo levado. E aquele negócio maravilhoso. E nessa ida, eu tive 3 percepções claríssimas. Que o verbo, como diz no próprio Evangelho, mata, né?
eu senti as preces, as orações das pessoas. É impressionante. Você não sente a prece do Júpiter, a prece de especificamente do Zé Luiz, mas você sente as preces das pessoas. Impressionante. É um sentimento maravilhoso. O segundo sentimento que eu tive, um sentimento, como falou aqui de amor e plenitude, né? Olha, como se Deus considerasse cada vírgulazinha que você fez, cada gotinha, cada coisinha, pouquinho que você fez, ele considerasse aquilo grandemente, mas assim, exponencialmente. Então, vamos, a minha análise racional para vocês entenderem era assim: vamos pegar tudo que o Maurício fez de bom na vida e põe numa xicrinha mesmo. E aquilo ali, para Deus é bondoso demais, ele valoriza imensamente. Então, é um sentimento assim que você fala assim: eu não mereço. Você sente isso, mas você não é aquele sentimento falso que eu não mereço. Ah, eu não mereço isso, que é isso, não quero só isso, é só homenagem. Não, você fala assim: eu não mereço, mas ao mesmo tempo você fala assim: nossa, eu mereço isso, eu mereço. E a terceira coisa que eu senti assim claramente, que aí o Espiritismo me ajudou muito. Você tem uma fé. Se você tem uma fé, eu como gosto de estudar tudo, atualmente, ou ultimamente, eu tenho estudado o judaísmo para entender questões do Evangelho, de Jesus, etc. Né? E aprendi bastante coisa. Mas eu lembro do posto, eu falo, eu não entendo como alguém não pode ter uma fé. Eu sempre tive esse pensamento. Como é que alguém não pode buscar uma fé, alguma coisa que entenda aqui, que racionalize, porque isso aqui, esse sentimento foi volumando, é inexprimível. Quando eu estou indo, aí eu ouço uma voz bem longe: Maurício, baixinho assim mesmo, como se estivesse lá longe. Respira. Como se eu estivesse indo para cá, caminhando, só que eu estou indo para cima, e eu volto. É mais ou menos esse o sentimento, que eu desse uma viradinha assim. Isso foi uma virada, exatamente como eu já vi, eu creio que vocês viram também em filmes de quase morte, essas pessoas que estão atropeladas e voltam. Exatamente. Quando eu virei, eu caí no corpo. Respira, Maurício. Estava num dente cheio de enfermeiros, 5 enfermeiros, um médico. Respira. Aquela coisa. E nisso que eu volto, nesse momento que eu volto, essa enfermeira que estava com a mão aqui, que é para diminuir a frequência cardíaca, ela me explicou depois nos outros plantões, eu conversei com ela. Quando eu volto, quando eu estou caindo, eu volto, o primeiro sentimento que eu faço é esse aqui, ó. Eu lembro isso na maca, a frequência lá em cima, pressão, febre e tudo, estava 40 graus de febre, estava gelo na mão, na cabeça, nas axilas. Eu vejo as mãos dela aqui, as duas mãos aqui, ó, quando eu volto, a primeira coisa que eu vejo são as mãos dela. E aí eu vejo de novo um flash, só que igual no celular, assim, como se tinha uma foto assim. Aí no plantão seguinte, conversando com essa enfermeira, ela é evangélica, falei para ela, ela se emocionou, ela falou assim: o senhor sabe a única oração que eu faço quando eu saio de casa? Eu pergunto qual? Eu peço a Deus que abençoe minhas mãos. E aquilo eu fiquei naquele estado de êxtase assim. Eu fiquei umas 2 horas para recuperar. Quando eu recuperei, eu que não mal andava, cansado, falta de ar, eu estava do jeito que eu estou aqui, ó. Lógico, fraco, né? Agora já estou melhor. Mas eu estava exatamente, eu não tinha falta de ar, eu não tinha dor, eu não podia fazer nada, que doía. Eu falei: meu Deus, né? Passada a prostração. E fiquei naquele clima de êxtase, pensando: meu Deus, o que vai me prender agora aqui? Que maravilha, é uma coisa tão boa. Aí eu mandei um áudio para um amigo meu, gravando tudo, né, quando eu recuperei. Aconteceu isso. Eu sabia que esse troço ia se perder. Depois mandei uma explicação resumida para o Zé Luiz, que estava em contato direto aqui na casa. E aquela sensação não passava.
eu acho que os bons espíritos vendo essa situação, 3 horas da manhã a gente fazer um exame chamado gasometria venosa, que é uma agulha muito profunda, e aí a coletora foi lá e ficou furando, aí eu voltei a terra, literalmente, porque você sente a dor, né? E eu entendi por que da dor. Naquele momento ali, eu ainda... Isso já era 3 horas da manhã, isso começou a acontecer às 1h20 da tarde, quando eu comecei a ter febre. A hora que terminou exatamente eu não sei, né? 3 horas da manhã, então eu voltei e senti isso. Mas o que eu quero dizer para vocês? Qual é a minha humilde, pequena mensagem dessa experiência de quase morte? Aliás, só um detalhezinho. Para quem... Eu fui comentando tudo isso que eu falei para vocês com a minha mãe, depois que eu saí da UTI, fui visitá-la, né? A gente vai falar com a mãe quase morrendo na UTI, né? Então depois você vai explicando aos pouquinhos, né? E aí ela falou assim, meu filho, você já viu aquela menina que morreu e viu Jesus e voltou? E aí depois ela fez um quadro? Eu falei, não vi. Nunca vi. E aí eu busquei na internet, exatamente aquela figura, só com um lógico um pouco diferente, porque eu vi Jesus crucificado. Ele se vocês botarem menina que viu Jesus, depois, curiosidade, é um Jesus diferente desse, vocês vão ver essa imagem. Só que ele é mais moreno, e essa barba não existe. Essa barba aí, você pode pegar qualquer judeu aí, vocês vão ver que a barba do cara vem até aqui. A de Jesus era até aqui assim, mais ou menos, né? Aqui eu vi, pelo menos. Mas o que eu quero dizer para vocês, essa experiência de quase morte, é que alguma coisa muda na gente, óbvio. Alguma coisa muda. Só que o espírito continua sendo o mesmo. Então, depois que eu tive alta da UTI, 3 dias depois eu estava brigando com minha esposa. Né? Estava discutindo. Então, assim, apesar que fica mais aguçada o sentimento de erro, de falha. Porque quando acontece isso, a partir do momento que discutir uma besteira, óbvio, né? Coisa de espírito mesmo, né? E eu falei, meu Deus, eu não aprendi nada, eu sou o mesmo. Olha o sentimento que me veio automaticamente. Automaticamente. É um sentimento que não me vinha. Eu falei, nossa, eu sou o mesmo. Eu quase morri quarta-feira. E hoje era sábado, eu sou o mesmo. Então, nem sempre essas experiências modificam a gente profundamente. Mas de alguma forma modificam. E, para encerrar, aquele pouquinho que a gente pode fazer, pouquinho, eu não pude fazer muito, mas o que eu pude fazer, eu faço, sabe? Quando eu falo um pouco, é um pouco mesmo. Às vezes a gente não pode, você já deve ter ouvido muito isso, quando eu ficar rico, eu vou doar 1 milhão para casa do carinho. Eu fiz uma promessa, acertar na loteria, essa coisa lá. Gente, Jesus pede, e o que eu senti é que ele vai contar aqueles 2 pãezinhos, aquele peixinho que você doa, aquilo ali é contado. Convitinho, está na casa do caminho, mas qualquer outra situação. Convitinho, churrasco na casa do caminho, o Zé, com as ligações dele, pode me arrumar uma caixinha de leite, ou disso, ou daquilo. A formiguinha, isso aí conta. Impressionante, como o Júpiter disse. Talvez assistência social. E lógico, se você tiver a oportunidade de fazer realmente a caridade, perdoar alguém, vai ser fantástico. Agora, para encerrar mesmo, o motivo desse infarto, por quê? Clinicamente, beleza. Então, já expliquei para vocês, colesterol ok, 15 dias antes tinha ido no cardiologista, tudo beleza. 8 meses antes tinha feito teste de esteira, Nazima lá, o Ricardo Nazima falou, pode fazer isso se você quiser, tudo ok. O que me causou um infarto? Isso foi o que eu me perguntei. O que me causou um infarto? Aí eu, depois da UTI, em casa, buscando isso, o que me veio na mente? Palestra de postagem, aqui nessa mesa aqui, ó, falando das emoções e doenças. Me veio justamente. E o Júpiter falando, eu lembro até hoje, não esqueço ele falando da diabetes, os motivos espirituais e tal. E aí eu lembrei que o quê? Eu estou construindo uma casa para minha mãe, e Zé Luiz sabe disso. E aí, em fevereiro, o pedreiro, vocês querem mudar a rotina da vida de vocês, então eu faço uma construção. Vai mudar a vida de vocês eternamente. Olha, eu levei um cano do pedreiro, honestíssimo,
mas teve oportunidade. Ele fez a primeira parte da obra, beleza, cumpriu o prazo, paguei certinho, e ele ficou a pé. E fizemos um negócio, ele queria comprar um carrinho que eu tinha, um Uno, que eu tenho outros carros. Eu falei, não, tudo bem, o Uno é segundo dono, ele passei o carro. Ah, vamos fazer contrato. Eu falei, não precisa de contrato, fica tranquilo. Quando eu chamei ele para terminar a obra, ele capou o gato. Aquilo me deu um ódio, mais uma raiva. E não foi, olha, observem bem, não foi pelo prejuízo financeiro. Foi quase 20 mil reais, não foi pelo prejuízo financeiro. Mas eu me senti traído, eu me senti enganado comigo mesmo, porque eu era advogado, por que eu não fiz um contrato por orgulho? E outra, como eu acreditei naquele homem que parecia tão humilde, tão sério, eu fui enganado, e aí, aquele negócio me deixou um ódio mortal, literalmente mortal. Então, saúde perfeita, clinicamente ok, o que me causou um infarto? Raiva, ódio. E olha que eu nem processei, não fiz nada, porque eu fiquei naquele dilema do espírita, não, tem que perdoar, vou matar esse miserável, não, vou processar, vou matar, vou processar, o que aconteceu? Fartei do nada, fazendo um jardinzinho lá, que bonzinho, ele fazendo um jardim para o amor e caridade, o marimbondo veio aqui, ó, bem isso. Nunca tinha pensado nisso. Eu, picado pelo meu próprio veneno, como um marimbondo, infartei. Então era isso que eu queria dizer para vocês. Continue aí no conhecimento, busque a fé, faça a caridade, ainda que seja um pouquinho, né, colaborando com o Zé Luiz. Não rejeita, não deixa uma ligação do Zé Luiz, não. Depois lá vai comprar. Tá bom? Obrigado.